Então, pessoal, é isso daí, ó. Tô dando um reset aqui no TikTok aqui. Tive que começar de novo, porque abri umas telas chamando um monte de gente para participar. Só que eu não quero fazer assim porque me atrapalha, entendeu? Eu gosto de fazer a live, eu passando a palavra, ministrando a palavra e interagindo com vocês de uma outra forma. Porque se as pessoas entram, aí complica. Esse atrás entrou uma moça aqui, começou a falar e ela fazendo as coisas e outras pessoas falando com ela e deu um problema sério. O pessoal não estava entendendo nada do que eu estava falando, então é muito complicado. Mas, ó, Robson Roberto, Deus abençoe. Giza Souza, Joyce. Aí, ó, de novo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Joyce, Giza, Deus abençoe. Pessoal, vamos começar. O Aleph também tá aí. O Aleph. Deus abençoe, Aleph. Pessoal, vamos começar então a palavra para não ficar muito tarde, né? Senão depois eu não consigo ministrar a palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre. Nós estamos trabalhando uma série sobre o medo, tá, pessoal? E hoje eu quero falar sobre o medo e a proteção divina. O medo e a proteção divina. Nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias maus, muito maus, né? Os dias, né? E junto com esses dias maus vem toda essa preocupação, esse medo do que como vai ser o futuro. Já até ministrei sobre o medo do futuro, tá? Porém, nós precisamos entender que há um Deus, né? Há um Deus que está sobre todas as coisas. As guerras têm sido intensas, as lutas têm sido, né? Cada dia uma batalha atrás da outra, muito pior. A outra batalha é sempre pior do que a primeira. Porém, nós temos um Deus e é nesse Deus que nós temos que nos segurar, tá? Márcio Cardoso, Janete Teixeira, Francisco Vieira, Maura Mota, o Cangaceiro, Anacélia de Jesus, glória a Deus pela vida de vocês, Atalaia, Jorge Almeida, Marivaldo Sobral, deve ser Sobral, Aurenice Gomes, Evandro. Pessoal, volta tudo de novo. Eu tive que dar um reset aí, tive que iniciar de novo aí, porque entrou uma tela que eu não conseguia lidar com ela. Amém, amado? Vamos iniciar então nossa ministração, nossa palavra. A palavra de hoje é o medo e a proteção divina. Escuta bem, Deus, ele nos chama para não ter medo, para nós não termos medo, tá? Deus nos chama para nós sermos corajosos. É claro que em meio às dificuldades da vida, em alguns momentos, a gente vai se sentir meio numa situação de amedrontado, por uma crise, por uma luta, uma outra coisa. Eu mesmo estou passando esses dias atrás de uma guerra aí que a gente fica meio com medo do que está acontecendo, mas nós temos que crer. Não tem outra saída, nem para mim, nem para você. Maico é Deus, o Espírito Santo. Eu julgo Jesus não salva, ano 2037, Apocalipse 18. Jesus não salva quem não crê nele, né? Quem crê, salva. Amém? Se você não crê, infelizmente, querido, eu tomo posse da minha salvação, porque foi algo que Deus me deu de graça, e eu amo o Senhor, porque Ele morreu por mim naquela cruz do Calvário, pagou o preço do meu pecado. Então, se Ele não te salva, é porque você não quer, que se você quiser, Ele também te salvará. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, olha só, Deus nos chama a não temer. Deus nos chama para que nós não venhamos ter medo diante das situações. Boa noite, glória a Deus, aleluia, amém. Alessandro Souza, Deus abençoe, Alessandro. Glória a Deus pela sua vida. Então Isaías 41:10 diz para mim e para você, o que Deus está dizendo é, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eu sempre gosto de, quando eu leio esse Isaías 41:10, expanda um pouco a sua visão do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele venceu a morte, quando ele voltou ao Pai, ele assentou à destra de Deus lá nas mansões celestiais. Então, quando Deus fala, eu te sustento com a destra da minha justiça, ele está falando que ele te sustenta com a destra que é Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário por nós. Não é pela tua justiça, não é pelas tuas obras, mas é por aquilo que Jesus fez por você quando você crê e toma posse. Amém, Jesus? Então não temas, tá? Você tem alguém forte do lado do Pai, guerreando por você, intercedendo por você, lutando por você. Amém, Jesus? Quem que tá pedindo? Francisco Vieira tá dizendo, minha sogra Francisca tá pedindo oração. Ó o Sandro Santo aqui, ó. Ô Sandro, Deus abençoe sua vida. A Jaque também. A Jaque é um membro da nossa igreja lá. Deus abençoe, Jaque. Glória a Deus. Ana Célia, paz do Senhor também. Tomo posse da minha salvação. Com certeza, né, Ana? A gente sabe que sem Jesus nós estamos perdidos, queridos. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo. Tá? A Bíblia diz, pode passar céus e terras, mas Jesus diz, mas as minhas palavras não vão te passar. Então, eu confio plenamente no meu Senhor.
porque eu sei o que ele fez por mim, entendeu? Tem que ter essa experiência de vida com Deus para você saber quem é ele. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, se você não crê, querido, aí é impossível você receber a salvação. Mas se você crê, já era. Francisco Vieira está dizendo, faça a oração para minha sogra, que vai fazer uma cirurgia. Como é que é a sua sogra? Chama o Francisco. Mas vamos orar assim mesmo, né? Vamos só falar o nome da sogra do Francisco. Pai, nós oramos pela vida da sogra do Francisco, que vai passar por uma cirurgia. Nós clamamos e pedimos a intervenção do céu sobre a vida da tua filha. Cremos que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus que abre porta onde não tem porta, é o Deus que usa as pessoas, que vai usar os médicos para essa cirurgia. E nós cremos que tudo vai transcorrer na mais perfeita ordem e paz. E o Senhor vai trazer a tua filha em paz para casa, com saúde. Em nome de Jesus nós oramos e nós estamos declarando sobre ela a bênção, a vitória. Amém, Francisco? Deus abençoe a vida da sua sogra. Glória a Deus. Minha sogra é a Francisca, você tinha falado. O rapaz é Francisco e a sogra também é Francisca. É uma coincidência, né? Mas Deus abençoe por essas boas coincidências. A Jaque está aqui. Quem mais que está aqui? Ela vai fazer uma cirurgia. O Sandro está dizendo paz do Senhor. Então, Sandro, hoje eu conversei com a Silvia Brito. Falei para ela, Silvia, vamos participar da live. Faz dia que eu não vejo você lá na live. E é bem provável que ela já deve estar chegando aí, tá? Deus abençoe, Sandro. Sandro e a Silvia e a... Como é que é o nome da Solange? Solange, Sandro e Silvia foram as primeiras pessoas que entraram na minha live lá atrás, há praticamente quase 2 anos atrás, ou mais. E eles estão comigo até hoje aqui nas lives. Eu sou bem grato a Deus pela vida deles. Tá bom? Glória a Deus pela sua vida. O evangelista Rob também chegou, Deus abençoe. A Obreira Aline está aqui no Kauai. O Alessandro Souto está dizendo, eita, Deus bom, amém. Quem mais está aqui? A Maria de Lourdes está dizendo muito prazer, amém. Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Pessoal, você que não é inscrito no meu canal, não saia daí sem se inscrever, por favor, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Aqui a palavra é uma palavra para abençoar. Sexta-feira eu vou cultuar o Senhor Jesus Cristo. O Francisco está dizendo, maravilha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já até ministrei sobre isso, viu? Tem uma palavra de ministração sobre isso, que os crentes não podem ficar sem ir à igreja. Os crentes têm que ir à igreja, buscar Deus, buscar a palavra de Deus, sentir a presença de Deus, orar, glorificar, porque esse é o nosso papel como cristão. Amém? Paulo diz, nós não devemos abandonar nossas congregações como é costume de muitos. Então, você que é cristão, vá para a igreja, vá buscar o Senhor. Amém, Jesus? Neide Ceia, onde que ela falou? A Maria está dizendo, muito prazer. Amém, Maria, Deus abençoe. Francisco está dizendo, glória a Deus, aleluia. Vamos lá então, queridos, nós estamos falando sobre a presença, nós estamos falando sobre o medo e a proteção divina. Nós vimos aqui então Isaías 41:10 que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A presença de Deus, ela dissipa todo o medo, tá? A presença de Deus dissipa todo o medo. Deuteronômio 3,16 diz, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixarás e nem te desampararás. Amém? O nosso Deus, ele vai conosco. O nosso Deus, ele não nos deixará. O nosso Deus, ele não nos desamparará. Ele estará para sempre conosco. E isso espanta o medo. Porque se eu sei que eu tenho alguém muito forte do meu lado, alguém muito poderoso do meu lado, não há o que temer. Porque as coisas que eu não consigo, as coisas que eu não tenho condições de vencer, o meu Deus vence por mim. O próprio Jesus disse, né? Eu venci o mundo. Então, tome posse dessa noite do Deus que você serve. A confiança em Deus vence o medo. Em Deus está a nossa segurança. Salmo 56:3-4 diz, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Você não pode temer a violência deste mundo, as pessoas, as traições, nada. Você não deve temer nada disso. Por quê? Porque você precisa confiar no Senhor. O salmista diz, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então, vai haver um momento de temor? Vai vir um momento de medo? Vai! Mas ele diz, mas em todo esse tempo que esse medo bater na porta do meu coração, eu vou confiar em ti. Quando você confia em Deus, o medo tem que fugir, o medo tem que sair. Tá? Porque a confiança em Deus, ela vence o medo. É isso que o salmista está explicando para nós. Ele diz, não temerei o que me possa fazer o homem ou a carne. A confiança traz estabilidade. Nós estamos vendo no mundo hoje
muito volátil, igual o mercado financeiro das criptomoedas. Uma hora está lá em cima, outra está embaixo, é um desespero. Quem mexe com criptomoeda sabe do que eu estou falando. É um desespero, porque uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É uma volatilidade enorme. Na vida hoje tem sido assim, não somente no mercado financeiro, mas também em todas as áreas. Relacionamentos, né? Conjugais hoje estão assim, relacionamento espiritual, as pessoas dentro da igreja estão assim, é uma volatilidade, uma hora está cheio, outra hora não tem nada, uma hora está alegre, outra está triste. É aquela volatilidade tremenda nos sentimentos, nos relacionamentos, mas a confiança em Deus nos traz estabilidade. Provérbio 3, 25, 26 diz: não temos o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Amém, Jesus? Deus não permitirá que você seja preso pelos laços de Satanás, os laços do pecado, o laço do diabo, tá entendendo? Porque a confiança em Deus, ela traz a estabilidade, ela nos dá coragem para vencer o pecado, para vencer as guerras, para vencer as lutas, enfim, tudo aquilo que se levantar contra nós. Nós não devemos temer o que nos possa fazer o homem. A proteção de Deus é real. Por quê? Porque ele envia os seus anjos. Força, vamos deixar mais espectadores saberem sobre a sua sala de transmissão ao vivo. Pessoal, agora é com vocês aí. Né? Manda o link aí para outras pessoas da sua rede, coloca aí, faz aquele trabalhinho de formiguinha para nos ajudar. E se você ainda não inscreveu, se inscreva. Nós estamos falando aqui, nós estamos dando para você um remédio para a alma. Foi ministrado domingo da minha igreja, o pastor Amauri, uma mensagem tremenda, belíssima, e ele falou sobre a cura da alma, ou então a cura interior. E é interessante, né, que ele disse, olha, a cura do corpo, os médicos estão aí para cuidar. A cura do espírito já foi dada lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós. Mas a cura da alma depende de cada um de nós tomarmos posse do princípio, da palavra de Deus. Porque quem vai trazer cura para nós é a palavra. Então você precisa tomar posse da palavra. Se você está vivendo um tempo, um período de amedrontamento, se você está desesperado, se você está, a ponto de loucura, tá entendendo? Eu quero dizer para você nesta noite, Deus vai curar a tua alma e vai tirar todo o pânico, todo o medo. Se você crer, porque Ele é o remédio, a palavra de Deus é o remédio para a nossa alma. E eu estou aqui para poder dar esse remédio para vocês, o remédio da palavra de Deus, para que vocês vivam uma vida abençoada, embora com todas as crises, dificuldade e luta que o mundo está vivendo, mas você consiga viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Amém, Jesus? Então a proteção de Deus ela é real, porque Ele envia os seus anjos. Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Então vamos lá, deixa eu só discorrer alguma coisa aqui sobre os anjos que se acampam ao nosso redor. A Bíblia fala, querido, que nós temos três grandes inimigos, presta bem atenção. Nós temos três grandes inimigos. A Bíblia fala sobre o mundo como inimigo, a Bíblia fala como Satanás como inimigo, e a Bíblia fala sobre nós mesmos como o nosso grande inimigo. E é interessante que desses três inimigos que nós temos, e é aí que nós precisamos vencer todo medo, porque o maior inimigo que nós temos não é o diabo, o maior inimigo não é o mundo, o maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos, a nossa alma doente é o nosso pior inimigo. Tem se falado muito nessas palestras de coaches aí que falam sobre a pessoa se sabotar. O que é a pessoa se sabotar? Na verdade é a alma da pessoa fragilizada por conta de algumas coisas que ela viveu, alguns traumas da vida, ela não consegue romper porque ela fica paralisada por conta do medo. Então, nesta noite, entenda, amado, que você pode romper, que nós podemos romper, porque o nosso maior inimigo não é Satanás, o nosso maior inimigo não é o mundo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se nós tivermos uma alma doente, se nós tivermos uma alma, muitas vezes, cicatrizada, com traumas, né, da adolescência, da época de infância, da juventude, então são traumas que vão, com certeza, direcionar a nossa vida, que vai dizer como nós devemos ser, como devemos fazer, o que nós devemos, entendeu? E passa a ser um árbitro na nossa vida, passa a ser um juiz sobre nós, dando direção para nós, tá entendendo? Então uma alma doente vai levar uma pessoa até um corpo doente, até um espírito doente. Mas nessa noite, amado, toma posse, porque o Senhor colocou os seus anjos ao nosso redor. Então o maior inimigo somos nós mesmos. Como é que eu venço? Como é que eu venço a minha carne? Porque o que é carne? Carne é a alma
junto com o corpo. Quando a alma e o corpo se unem, nós temos carne. É essa palavra que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não devemos viver na carne, porque aqueles que vivem na carne não agradam a Deus. O que é carne? Carne é o corpo junto com a alma compactuado ali, aliançado. Entendeu? Um fazendo o que o outro manda, obedecendo um ao outro. Tá entendendo? Isso é carne. Então nós não podemos viver na carne. Agora a minha alma, tá entendendo? Ela pode ser, como diz a Bíblia, ela pode ser restaurada. Ela pode ser regenerada. E como é que eu faço isso? Por meio da palavra de Deus. Então, para mim vencer a minha alma doente, eu tenho que levar o meu ego para a cruz. Eu tenho que crucificar as minhas vontades, os meus desejos, tudo aquilo que prevalece em mim, eu tenho que levar para a cruz. Esse é o maior inimigo. Quando nós fazemos isso, aí nós vencemos a carne. Amém? Por isso que Jesus diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para o Gólgota, para o Monte da Caveira, para a morte. É todo dia. Tá? Ah, morreu um dia, tem que morrer no outro. Sempre quando vir os desejos da carne, nós vamos ter que matar a nossa carne. Ou você mata a sua carne ou ela te mata. Entendeu? Então, o pior inimigo somos nós mesmos. O segundo maior inimigo, que a Bíblia fala que nós temos, é Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Esperando uma chance. Tá? Então, Satanás é o nosso segundo maior inimigo. Por que Satanás é o segundo maior inimigo? Porque Satanás, ele está depois dos anjos. Acabamos de ler aqui, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, todos nós temos anjos acampados ao nosso redor. Então, para o inimigo vir e tocar nas nossas vidas, ele vai ter que passar pelos anjos do Senhor. E ele não pode passar pelos anjos do Senhor, a menos que haja uma ordem direta de Deus. Quando ele pediu para Deus tocar em Jó, Deus disse para ele tocar. Deu limites para ele, mas disse, até aqui você vai. Quando o Satanás pediu para tocar em Pedro, Jesus disse, o Satanás pediu a tua alma para se ir andar. E eu deixei. Mas eu já orei ao Pai e pedi para que a tua fé não desfalecesse. Já clamei, já intercedi por você. Então nós vamos ver que Satanás não toca num cristão sem ele ter, vamos dizer assim, um documento escrito por Deus dizendo que ele pode tocar e até o limite que ele pode tocar. Tá entendendo? Satanás não pode ir tocando em tudo. E o terceiro maior inimigo é o mundo. Tá? O mundo com as suas seduções, com seus prazeres, com os seus cultos à idolatria, os seus cultos a demônios, ele se torna o nosso maior inimigo. E é por isso que Deus diz, aquele que se faz inimigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Amém? Então esse parâmetro aqui que eu abri, vamos dizer assim, né, essas aspas que eu abri aqui, foi só para dar a ideia para você de que você tem do teu lado os anjos. Então não precisa temer. Tá? Você tem a palavra, você tem o Espírito. Né? Além do anjo, nós temos o Espírito. O Espírito está mais próximo de nós ainda. A Bíblia diz que o nome do Espírito Consolador é chamado para estar ao lado. Então o Espírito Santo está do nosso lado. Nós temos o Espírito do nosso lado, nós temos os anjos. Tá? E depois que vem o diabo. E o diabo só pode tocar em nós se ele tiver uma permissão direta da parte de Deus. Sem essa permissão, ele não pode tocar. Então, o pior inimigo seu é você mesmo. Por isso que você precisa mortificar a sua carne com os seus desejos, com os seus feitos na cruz do Calvário e tomar posse da vitória hoje, em nome de Jesus, e largar fora esse medo, tá? E caminhar com cabeça erguida diante do Senhor, dizendo que o Senhor Jesus está do teu lado, Ele está te apoiando, Ele está te socorrendo, Ele está te ajudando. E, querido, e a Bíblia diz que nós não devemos temer o que possa fazer o homem. Os homens vão criar armadilha, vão criar um monte de estratégia para nos destruir. Só que a Bíblia diz, o próprio salmista diz, eles abriram as covas, mas eles mesmos caíram nelas. Então nós não precisamos nos preocupar acerca disso. Vamos confiar no Senhor e descansar no Senhor. E lançar fora todo o medo. Amém, Jesus? Deus é o nosso refúgio. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando você estiver angustiado, triste, corra para debaixo das asas do Altíssimo. Conta para ele o seu mal, conta para ele a sua dor, conta para ele o seu pecado, conta para ele aquilo que está te fazendo sofrer. Tá entendendo? Por quê? Porque ele é o refúgio e fortaleza e socorro presente. Não é para amanhã, não é daqui a alguns dias, como acontece
com o sistema desse mundo, quando você precisa de um socorro, de uma ajuda, né, de alguma instância, seja do poder, seja político, seja financeiro. Vamos ver se tal dia eu posso te emprestar, vamos ver se tal dia eu posso te ajudar, vamos ver se tal dia eu posso julgar a tua causa, vamos ver se... É sempre, vamos ver se amanhã dá certo, se depois dá certo. O mundo é assim, mas Deus não. Deus é socorro presente no momento da angústia. Você clamou, Ele te ouve. Você clamou, Ele vem para te socorrer. Eu gosto sempre de lembrar aquela passagem que Deus chama Moisés e diz para Moisés: eu vou tirar o meu povo do Egito. Por quê? Porque eles clamaram pelo meu nome e eu vou socorrê-los. O povo viveu 400 anos, não clamavam a Deus. O dia que eles começaram a clamar, Deus disse: agora sim, eles clamaram, agora eu vou socorrê-los. E Deus foi lá socorrer. Amém, Jesus? É isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. E o medo será lançado fora, em nome de Jesus. Porque nós vamos avançar. Os céus, né, está trabalhando para que nós venhamos avançar. Enquanto que o inferno está trabalhando para que você fique paralisado no medo. Para que você não dê mais nenhum passo. Para que você não consiga, tá, as bênçãos que Deus tem para a sua vida. O medo, ele paralisa, mas a fé, ela liberta. O medo gera tormento. 1 João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito no amor. As pessoas que têm medo não investem. As pessoas que têm medo não entregam. As pessoas que têm medo, elas não dão passos decisivos. Elas sempre ficam naquilo: e agora? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Será que vai dar certo? Será? Elas são incrédulas, porque elas não têm o verdadeiro amor. Quando você ama, segundo a palavra de Deus, quando você tem esse verdadeiro amor no teu coração, você se lança aos braços do Pai, você se entrega ao Senhor, você se coloca à disposição, você crê que Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Porque se tem uma coisa que Deus precisa para fazer algo na nossa vida, é que nós creiamos. É que nós depositemos diante dele as nossas dores, as nossas aflições, as nossas guerras, nossas lutas, e confiemos nele. Então somente isso, você precisa confiar. Nós não podemos temer. Você tem que confiar. Eu gosto muitas vezes de situações que a gente fica na vida que a gente não tem saída. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, para o outro, não vê saída. O salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque olhar para os montes não é ter resposta. Às vezes a gente olha: eu vou olhar para o fulano, vou pedir uma ajuda, pedir um socorro aqui, vou pedir uma mão estendida ali, e ninguém estende, ninguém ajuda, ninguém socorre. Por quê? Por que ninguém? O próprio Deus às vezes permite isso para que você entenda que é Ele que vai te abençoar, que é Ele que vai te ajudar, que é Ele que vai abrir o céu sobre a tua vida. Por isso que o salmista chega à conclusão: eleva os meus olhos para os montes. E aí a pergunta vem: de onde me virá o socorro? Ele poderia completar: não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos ajudar o irmão com tap-tap. O que significa isso? Não entendo, irmão. Boa noite, graça e paz. Pessoal, vai mandando o link para todo mundo aí, tá? E se você não é inscrito ainda, se inscreve. Segunda, quarta e sexta, Pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança de Campinas, está aqui para te abençoar com uma palavra de Deus que vai te ajudar a sair dessa situação que você está, muitas vezes de incredulidade, de medo de amar, medo de se entregar, medo de se colocar à disposição de Deus, medo de mergulhar nos projetos que Deus tem para a sua vida. Nessa noite, creia: o Deus que você serve é um Deus que lança fora todo o medo. A fé em Deus gera ação. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É muito bom quando o nosso medo nos leva a uma ação espiritual. Quando nós estamos passando por lutas, dificuldades e alguns medos se apresentam na nossa caminhada, a gente entra em oração, em jejum e clamor. Você vai ver na Bíblia que a Bíblia deixa claro isso. O próprio rei Ezequias, quando veio a carta do rei Senaqueribe, dizendo: olha, nós vamos entrar, nós vamos destruir, os outros deuses não ajudou o povo, e o teu Deus também não vai te ajudar, e nós vamos destruir tudo, nós vamos entrar aí, vamos acabar com tudo, e nós vamos tomar posse de tudo. Entendeu? A melhor coisa que você faz é se render e ser tributário a nós. E aí a gente não destrói. E foi falando um monte de coisa. E ele pegou a carta e ele colocou e disse: Deus, olha aqui, ó, ele está falando que a carta, está falando aqui nessa carta que lá os deuses não salvou o povo, não livrou o povo, não libertou o povo, não ajudou o povo. E por isso o povo, ele chegou como um trator, destruiu tudo. E agora? Está dizendo isso para nós também. Só que lá fora, os deuses não eram Deus.
O Senhor é Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que o medo que ele sentiu levou ele a se colocar de joelho e a clamar pelo Deus verdadeiro. E o que aconteceu? A bênção chegou. Noé, quando foi avisado, temeu. O que ele fez? Construiu a arca. Quando nós estamos passando por algum medo, esse medo tem que nos levar a uma ação espiritual, para trazer bênção, para trazer vitória, para trazer aquilo que Deus quer para nós. E não, muitas vezes, entrar na caverna. O caso, por exemplo, de Elias, quando a Jezabel falou que ia matá-lo, ele foi para a caverna e ele ficou apavorado. Ele disse, olha, mataram todos os profetas, só eu fiquei. E ela está dizendo que vai me matar também. E Deus falou, você está equivocado, Elias. Ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram ao Baal. Que medo é esse? Está entendendo? Se levante. Tem muita coisa para ser feito ainda. Então, nessa noite, amado, a fé em Deus gera ação. E lança fora o medo. E a gente vai para cima. E a bênção vem. No tempo certo de Deus, tudo se consolida. Só que eu não posso perder a fé. O Bruno está dizendo, paz do Senhor Jesus, é pecado pedir a Deus a morte? Claro que é. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da vida. Jesus Cristo, ele diz, eu sou a vida. Tá entendendo? Então é pecado sim. Eu sei que às vezes problemas, dificuldade da vida levam as pessoas a tomarem esse tipo de decisão de quererem a morte. Eu acredito que quase todos nós já quisemos a morte em algum momento da nossa vida, de algum problema. Mas é pecado. E a gente tem que pedir perdão para Deus quando isso ocorre. Porque o Senhor tem vida para nos dar. E tudo que você está passando, Bruno Gomes, não tenha dúvida, se é uma permissão de Deus, é porque Deus quer te elevar. Deus quer te colocar em um outro nível de comunhão com Ele. Então, esquece tudo o que passa na tua mente de negativo e começa a tomar posse dessas palavras que estão sendo ditas hoje. Porque o Senhor Jesus vai te dar vida, e vida com abundância. É isso que Ele falou. Amém, Jesus? Em tempos difíceis, Ele guarda os seus. Por isso que nós devemos temer. No tempo de prova, a Bíblia diz que Deus nos guarda. Tá? Proteção em meio ao perigo. Olha o que diz Salmo 91:7. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Promessa no Salmo 91. Deus dizendo, fica tranquilo, tá? As coisas estão desandando, está dando tudo errado, mas fica tranquilo que nada vai acontecer com você, você não vai ser atingido. Eu vou te proteger, vou te guardar no meio dessa crise, dessa luta, dessa guerra, dessa dificuldade. E é isso que a gente tem que tomar posse, é fé, queridos. Tá certo que às vezes você olha para o monte e não vê saída, olha para o vale e não vê saída, olha para a planície e não vê saída. Tá entendendo? As coisas parecem apertar de uma forma que fica tão complicado, você não vê saída. Mas a saída é o alto, é a palavra. E a palavra está dizendo, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele livra da praga e da morte. Salmo 91, 10, 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Então não precisamos ficar presos no medo, porque nós temos anjos com ordem expressa de Deus para cuidar de nós, para nos livrar, para nos tirar muitas vezes das mãos do inimigo, para nos tirar muitas vezes da derrota, da crise, do sofrimento e nos colocar em lugares altos. É isso. Eu já até ministrei sobre que Deus quer exaltar. Deus quer nos exaltar, Deus quer te exaltar. Mas para isso existe um processo antes. E esse processo muitas vezes exige de nós humilhação. Eu tenho que me humilhar, você tem que se humilhar. Mas o processo é doloroso, sim. Mas vai chegar o momento em que Deus vai levantar a sua cabeça. Vai chegar o momento em que Deus vai te colocar por cima. Vai chegar o momento em que Deus vai te colocar no pódio. Vai chegar esse momento. Se não acontecer aqui na terra, vai acontecer na glória, quando nós assentarmos no trono com Jesus. Então fica em paz. Tome posse dessa palavra e lança fora o medo. Amém? Porque Deus nos protege em meio a todas essas guerras. A presença do Senhor remove o pânico. Ele está conosco nas adversidades. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a proteção, olha o cuidado de Deus, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Eu acho que é o lugar mais cruel que se deveria passar, porque você está ali a um fio de sair dessa terra. Mas a Bíblia diz que mesmo você estando passando por esse vale, Deus te protege, Deus cuida de você. Quantos livramentos? Hoje a Silvia Brito está falando para mim, né? Não sei se ela vai estar aqui, se ela tiver aí, dá um toque aí, Silvia, de um testemunho que ela teve a filhinha dela, levou, acho que a netinha dela para a igreja,
E chegando lá na igreja, a igreja próxima da casa dela, eles simplesmente a menina não ficou atenta com a netinha saiu correndo, e quando pensa que não, a netinha estava no portão da casa dela gritando para ela, e ela pensou, meu Deus, como é que poderia ter um carro atropelado essa menina? Alguma coisa errada podia ter acontecido, mas Deus cuidou, amém, Jesus? Eu sei que depois do episódio bate o medo, a gente fica desesperado, como pode ser isso? Mas Deus cuidou da netinha dela, e Deus vai cuidar de mim, e Deus vai cuidar de você também, amém, Jesus? Deus, ele é um esconderijo seguro. Salmo 32:7 diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha o que está acontecendo nos dias atuais, está acontecendo um fenômeno nos dias atuais. Eu não sei se vocês já ouviram falar que os grandes bilionários do mundo estão construindo bunkers. Bunkers é aquela casa que eles fazem debaixo da terra. Segundo eles, dizem que vai ter uma terceira guerra mundial, que vai ter uma extinção da raça humana, e eles vão ficar protegidos ali debaixo. Alguns, né, no caso do Elon Musk, está falando sobre a viagem para Marte, porque a intenção deles é quando tudo estiver pegando aqui, eles irem para outro planeta. Mas a Bíblia deixa claro, querido, que as pessoas, na hora do juízo de Deus, na hora que vier o juízo, as pessoas podem tentar ir para outro planeta, as pessoas podem tentar criar bunkers, nada disso vai resolver. Tá? A Bíblia diz que ainda que o homem construa o seu ninho acima das estrelas, Deus derrubará de lá. Mas em contrapartida, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que estão na presença de Deus, o Salmo 32:7 diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre canto. Quer dizer, no momento da dor, do sofrimento, da guerra, onde o medo se instala, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe qual é a resposta, não sabe o que fazer, quando a gente entra no esconderijo do Altíssimo, ele traz palavras para trazer alegria para nossa alma e contentamento para o nosso coração, e fé e esperança para nós. Amém, Jesus? E aí a gente começa a cantar, começa a louvar o Senhor, começa a glorificar a Deus, porque a gente entende que agora a guerra já não é mais nossa, agora é com Ele, e Ele não é à toa que Deus é tão bom de guerra que o nome dele é Senhor dos Exércitos. Então pode ficar em paz que não existe nenhum general na terra, por mais poderoso que seja, por mais conhecedor que seja, por mais vitoriosos que sejam, não vai conseguir vencer o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus? Então confia nele. Entra debaixo desse esconderijo, descansa nele, confia nele, e o mais tudo ele fará. Você só precisa crer e não ficar amedrontado. Saia dessa caverna, saia dessa situação de medo, porque a proteção é divina, o cuidado é dos céus. São as mãos de Deus sobre nós para nos livrar, para nos abençoar, para nos proteger, para nos dirigir, para nos conduzir em triunfo em meio a todas as crises, guerras e lutas desse mundo. Amém, Jesus? A oração afasta o medo. Como é que eu faço quando eu estou cheio de medo? Eu preciso ir para a oração. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então estamos ali muitas vezes ansiosos, porque estamos amedrontados por causa de alguma situação. Eu estou vivendo isso hoje. Tem uma situação aqui que nós estamos passando hoje que tem me amedrontado. Mas a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Nós precisamos levar os nossos problemas para Deus. E nós devemos colocar aos pés dele e confiar. A coisa que eu consigo fazer, eu vou fazer. A coisa que você consegue fazer, você vai fazer. Mas a coisa que você não consegue, é só Deus. E ele vai fazer. Por quê? Porque ele manda para nós levarmos para ele as nossas dificuldades, as nossas inquietações, as nossas dores, os nossos medos. Devemos colocar diante dele. Por quê? Porque ele vai nos dar proteção. Ele vai colocar sobre nós o manto. Ele vai nos livrar desse momento de tribulação e de angústia que nós estamos passando. Boa noite, varão de Deus, paz do Senhor Jesus, Luiz Ferreira. Amém. Deus abençoe, Luiz. Glória a Deus pela sua vida. Quem mais aqui? Olha, tem bastante pessoas aqui, gente. Bruno Marques também, paz do Senhor Jesus, é pecado, já falei para ele, já. Glória a Deus. Tem mais que nós temos aqui. A Rita Vaz. José Mauri Lopes. O José Mauri Lopes, querido, eu vou convidar para entrar aqui na live, porque ele é um pastor da minha igreja, tá bom? Então eu sei que não vamos ter problema aqui de alinhamento, né? Cadê? Não tá entrando?
Ele não está vindo, não. Amém, então. Mauri não está vindo. Deixa para lá, então. Deixa eu ver. Janete, Ayala, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vocês entenderam, então, queridos? Lança fora todo medo. E tome posse nessa noite da palavra de Deus, tá? Salmo 34:4 diz que Deus, ele ouve quando clamamos por ele. Salmo 34 diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu. E ele livrou-me de todos os meus temores. Olha isso. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Quais são os temores que você tem enfrentado nesses dias? Quais são os medos e os níveis de medo que você tem enfrentado nesses dias? Vamos pegar a receita aqui do nosso salmista, do nosso rei, que diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Eu creio, querido, que se você buscar o Senhor diante dessa situação que você está passando, ele vai te responder. E ele vai te livrar de todos os temores. Amém, Jesus? O Senhor é o nosso escudo. Ele protege o que nele confia, né? Lembra daquele hino, escudo lá da Voz da Verdade, aquele hino lindo, né? Salmo 18:2. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. É muita bênção nesse Deus para nos tirar do medo. Ele é o meu rochedo, ele é o meu lugar forte, ele é o meu libertador, ele é o meu Deus, ele é a minha fortaleza em quem eu confio, ele é o meu escudo, ele é a força da minha salvação e é meu alto refúgio. Diante de uma situação dessa, de um Deus tão protetor, tão cuidadoso, tão amoroso, você acha que eu ainda tenho espaço para o medo? Claro que não. É por isso que eu preciso confiar na proteção divina. A proteção do mundo pode falhar, mas a proteção divina jamais falhará. Né? Falando isso, eu lembro do caso do JFK, né? Que foi morto. Quanto segurança ele tinha? A proteção daqueles homens não valeram nada naquele dia. Naquele fatídico dia, onde ele simplesmente perdeu a vida, porque alguns quiseram atirar nele, né? E os guardas-costas, nenhum resolveu nada. Aquela proteção policial, nada resolveu. Tá entendendo, queridos? E eu tô dizendo isso para você por quê? Porque a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida, ela perdura para a eternidade com Deus. Por isso que mesmo se nós morrermos aqui, Jesus diz, não tema aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma, mas tema aquele que mata o corpo e tem poder para lançar sua alma no inferno. Esse é Deus. Tá entendendo? Então tema ele. Somente a ele. Porque quando nós morremos aqui, por alguma situação qualquer, porque nós vamos morrer mesmo, né? Isso aí é inegável. Todos nós iremos morrer em algum momento, tá? Mas nós estaremos para sempre com o Senhor, vivendo a eternidade para com Ele. Nós não teremos mais medo. E o medo é algo que está relacionado ao pecado. Por isso que o medo é muito presente na vida da humanidade, porque a humanidade ainda sofre com o dilema do pecado. Embora Cristo morreu na cruz do Calvário para arrancar o pecado da humanidade, mas nós ainda vivemos sob o peso da maldição do pecado. Ainda que Cristo leva o nosso pecado, mas nós ainda pecamos. Olha aí que absurdo. E é por isso que vai chegar um dia em que nós não teremos mais medo nenhum, porque nós seremos redimidos por completo, seremos libertos por completo, seremos transformados, teremos a essência de Cristo, nós seremos semelhantes a Ele, como diz a palavra, e a partir daquele dia, nós nunca mais teremos medo. Amém, Jesus? Então, nessa noite, Ele protege os que nele confiam. Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Deus está com as mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos filhos dele. Deus não deixa os seus filhos à mercê da sorte. Pelo contrário, Deus libera palavras, tá, de mudança, de incentivo. Palavras que vai levar você para frente. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou aqui como um enviado de Deus para dizer para você, não temas, não tenha medo. Deus, ele te protege. Deus, ele cuida de você. Amém? Nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não temas. Deus está contigo. Tá? Diante de todas as afrontas que você passa, Deus está contigo. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Não temas, Ele não vai te desamparar.
Jesus diz, aquele que meu Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Então toma posse dessa palavra de cuidado, toma posse dessa palavra de proteção, porque o medo, ele tem que se dobrar diante de tanto cuidado de Deus. Nós vamos sentir medo? Vamos, mas quando nós nos colocamos diante dessa palavra, o medo vai embora. O medo não prevalece diante da soberania divina. Deus tem o controle de tudo. Isaías 43, 1 e 2 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem chamas arderá em ti. Nós lembramos aí dos irmãos que foram lançados na fornalha de fogo, aquecidas 7 vezes mais. Quando eles foram tirados para fora, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. É isso que está dizendo aqui. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Não vai ter nem cheiro, tá? De fogo, de cinza, de carvão, de nada. Por quê? Porque é uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. Há um cuidado especial de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Amém, Jesus? Em Deus está a autoridade. Mateus 10, 28, 31 diz, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um as, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha isso, querido. Deus dizendo para mim e para você, não fique com medo. Trazendo para a nossa palavra de hoje, eu estou no controle. Eu vou te elevar, eu vou te exaltar na hora certa. Eu vou fazer coisas grandes através da sua vida. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite, por essa palavra. E você está aí todo amedrontado, todo assustado. Não faça isso. Creia no Senhor, confia nele. Tá? A vitória pertence ao Senhor. O Senhor peleja por nós. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha que palavra direcionada. O povo amedrontado, assustado. De um lado estava o mar, na frente estava o mar, dos lados estavam as montanhas, e atrás vinha Faraó com seus cavaleiros. E de repente o povo entrou num desespero. E agora, Moisés? Nós iremos perecer e tal. E Moisés foi orar a Deus. E Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, você vai ficar quieto, boca fechada, porque Deus é quem vai guerrear a sua guerra. Deus vai afastar todo medo. Deus vai arrancar todo pavor noturno. Deus vai arrancar todo terror noturno. Deus vai arrancar. Deus vai trazer paz para o seu coração. Deus vai trazer alegria para a tua alma. Porque todo medo será banido da sua vida através do nosso Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Querido, essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Essa palavra de o medo e a proteção divina. O medo vai bater na porta do teu coração. Diante das situações, das dificuldades, das lutas que você enfrenta no dia a dia, o medo vai bater. Mas cabe você expulsá-lo através do Senhor, através da oração, através da vida com Deus, através de você acreditar que o Deus que você serve é o Deus que guerreia as suas guerras, que luta as suas lutas e que não permite que você fique dentro de uma caverna chorando, choramingando, reclamando, porque o Deus que você serve, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, Jesus? Deus falou contigo nessa noite? Se Deus falou contigo nessa noite, então dá um glória aí, pelo menos, um glória. Escreve aí, ô glória. Amém? Quero orar por você nessa noite. Lembrando os irmãos que eu sou o pastor Marcos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas. Se porventura você sentir tocado no seu coração, nos ajudar com uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto,
enfim, tudo aquilo que você puder colocar diante do Senhor e você crê que você vai nos abençoar, da mesma forma como nós estamos te abençoando também com essa palavra, tá? Você que é do TikTok, peça para mim no privado que eu passo para você o Pix da igreja. Você que é do Kawai, o Pix estão aí embaixo, nos vídeos abaixo, tá bom? Entra aí, faça uma oferta e depois estarei orando por você, pela sua casa, pelos seus negócios, pela sua vida financeira. E não tenha dúvida, Deus vai abençoar você grandemente. A Josiane Quaresma está dizendo amém. O Jode curtiu o streamer. A Josiane Quaresma está dizendo glória a Deus. E a Josiane Quaresma está pedindo oração. Pai, nós oramos nesse momento especificamente para Josiane Quaresma. Meu Deus, nós não sabemos quais são as dificuldades de luta que ela está enfrentando, as crises, os problemas, mas eu creio que o Senhor é o Deus que abre portas aonde não tem porta. O Senhor é o Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma, que renova. O Senhor é o Deus que dá vida. O Senhor é o Deus que ressuscita depois de 4 dias. O Senhor é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Por isso nós oramos por ela e pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, o teu cuidado. Em nome de Jesus, entra com providência na vida da tua filha e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, amado Pai. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos na sua presença, juntamente com os teus filhos. Foi maravilhoso estar com todos eles, recebendo essa palavra, essa unção especial do Senhor, que traz cura, que traz alegria, que traz libertação na nossa alma. Meu Deus, eu oro agora por aqueles que estão amedrontados, apavorados, aqueles que estão debaixo de um jugo de temor, seja muitas vezes por conta do pecado, seja muitas vezes, ó Pai, por causa das situações da vida adversas que têm trazido um desconforto e um medo na alma dos teus filhos. Eu creio nessa noite, nessa palavra que foi ministrada, eu creio que mesmo que seja um pavor noturno, mesmo que seja um terror noturno, algo dos demônios, algo das trevas, algo mandado, algo que foi feito nas encruzilhadas, algo que foi feito nas matas, para simplesmente trazer terror na vida dos teus filhos, nós estamos quebrando agora, anulando agora todo o poder do mal, em nome do Senhor, e nós estamos profetizando e declarando a libertação, a cura e a vitória sobre a vida dos teus filhos, que todo medo nesta noite seja lançado fora, e que teu filho se levante nesta noite numa unção poderosa, para te servir, para te buscar, para clamar ao Senhor, para estar à disposição do teu reino. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um, e eu repreendo todo medo, todo pavor, todo espanto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda síndrome do pânico, eu repreendo, eu declaro por terra, em nome de Jesus. E eu declaro cura, eu declaro libertação, e eu declaro vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue te prosperando. Que Deus continue te levando, querido, a um outro nível de adoração e de serviço a Ele. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer conosco. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor e não se esqueça, sexta-feira nós estamos aqui às 19 horas até às 20, dando sequência a essa série do medo, mostrando para você que o Deus que você serve é o Deus que faz com que você vença todos os medos possíveis e impossíveis da sua vida, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.